Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui para adorar ao nosso Deus, bendizê-lo, cultuá-lo por quem Ele é e também por tão grande privilégio de podermos ouvir da sua palavra. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 25 ao versículo de número 36. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 25 até o versículo de número 36. Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e não lhe dizem, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, vindo a multidão, murmurar estas coisas dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com fim de ensinar-lhe? Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós, mais uma vez, queremos suplicar a tua graça, o teu favor. Nós estamos diante da sua palavra. Cremos de todo o nosso coração que ela é a nossa única regra de fé e de prática. Cremos que a tua palavra é a revelação daquilo que o Senhor quis fazer-se conhecido. Mas nós cremos também que nós só podemos compreendê-la, entendê-la, se o teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento para compreender. Nós cremos também que é do teu interesse, do teu desejo, que nós venhamos conhecer mais e mais acerca da tua pessoa, acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, a fim de que venhamos amar o Senhor, amar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o nosso deleite, o nosso prazer nesta vida seja o Senhor, seja o nosso amparo e refúgio sempre presente. Ó Senhor, nos habilite para compreender e entender a tua palavra. Me abençoa, me habilite, me capacite para expor a tua palavra com temor e tremor no meu coração. Me a confiar, Senhor Deus, na suficiência que vem de ti. Ajuda-me a depender unicamente da presença e da ação da tua pessoa, da pessoa do teu Espírito Santo. Me habilita nos meus pensamentos, nas minhas palavras, para que eu possa expor aquilo que está de acordo com a tua palavra revelada a nós. Eu peço assim, suplico, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos.
Meus irmãos, eu penso que a maioria dos nossos problemas na vida cristã e na evangelização surge de fato que nossas ideias são muito centralizadas no homem e são muito subjetivas. Partimos do homem e suas necessidades, em vez de partirmos de Deus. Ficamos obcecados com o homem, suas necessidades e com o que a gente pode fazer pelo homem. Nosso conceito de salvação não deve ser antropocêntrico, mas ele deve ser teocêntrico. Essa é uma característica bem marcante do Novo Testamento. Ele não começa com a felicidade, com a alegria do homem, mas ele começa ou ele expõe a verdade daquilo que João vem expor neste livro, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Embora o Novo Testamento fale de felicidade, embora o Novo Testamento fale de alegria, mas ele não começa daí. Ele começa onde nós devemos sempre começar, a saber acerca de Deus. O fim que nós fomos criados foi para conhecer a Deus. Deus nos fez para relacionar-se com Ele. Isso já é algo tão admirável. Deus nos deu uma razão, Deus nos deu entendimento, Deus nos deu afeições, Deus nos fez seres que possam se afeiçoar, amar e se relacionar. Ele nos criou para se relacionar com Ele. Ele nos criou para a glória dEle, para que nós venhamos viver para a glória dEle, desfrutar dEle e viver para a sua glória. É a queda que afastou o homem desse relacionamento. E essa é a consequência mais terrível do pecado. Ela nos separou do nosso Deus. Ela nos impede de nos relacionarmos. Não é que Deus não se faz conhecido. Não é que Deus nunca se fez conhecido. Deus se faz conhecido. E esta é uma pergunta essencial. Deus existe. Podemos conhecê-lo. Você pode conhecer a Deus. Mas que conhecimento é esse? Nós vamos entender. Deus se revela, Deus existe. E Deus se faz conhecido na sua criação. A criação revela o Criador. A criação revela os atributos invisíveis desse Deus, de modo que todos os homens são indesculpáveis. Eles não têm uma justificativa para dizer Deus não existe. O Deus que criou todas as coisas, ele se revela de uma maneira admirável. Mas ele se revela, ele se faz conhecido na consciência do homem. Deus gravou no coração do homem a sua lei, a sua vontade. A consciência do homem, a nossa consciência é algo que Deus nos deu, aquilo que nós podemos ter compreensão do que é certo, do que é errado moralmente. Mas toda esta revelação, ela não é suficiente para salvar. É o que nós chamamos de uma revelação natural. Ela não é suficiente para salvar. Ela é suficiente para deixar o homem indesculpável diante de Deus. Aprove a Deus se revelar, se fazer conhecido de uma maneira especial. Quis Ele se fazer conhecido, quis Ele revelar-se a nós, e isso é também algo tão admirável, é a condescendência de Deus. E como é que Ele se faz conhecido? Através da sua palavra. Ele revela a sua pessoa, ele revela os seus eternos propósitos, ele revela o plano redentivo dele. Ele na eternidade resolveu salvar pecadores, ele na eternidade planejou salvar pela sua graça mediante a fé em Cristo Jesus, e ele vem se revelando, é uma revelação que nós entendemos histórica, progressiva, até que a plenitude de toda a revelação dele vem em Cristo Jesus. Ele se fazendo conhecido, e ele faz isso porque o seu propósito é de nos redimir, de nos resgatar, para que nós venhamos ter um relacionamento com ele, conhecendo, amando, servindo e adorando e vivendo para o propósito que nós fomos criados. É o pecado, é a queda que nos impede de conhecer. E este conhecimento agora nós não temos mais por nós mesmos. É ele mesmo que vem a nós e se revela. É ele de uma maneira tão admirável que vem
que desvenda os nossos olhos, que nos faz conhecer a sua bendita pessoa. O fim supremo da nossa vida é conhecer esse Deus, é relacionar-se com Ele, é ter um conhecimento relacional de amor, de obediência, de um envolvimento de gratidão e de um envolvimento de uma vida, de um andar conforme o seu querer. Meus irmãos, nós vamos sempre entender que o Evangelho centralizado em Deus, é o convite que vem para que nós conheçamos a este Deus. E por conhecermos, e à medida que nós conhecemos, e à medida que nós andamos nos seus caminhos, entenda bem, nós vamos ser felizes nessa terra. À medida que nós conhecemos mais e mais o nosso Deus, nós vamos ser felizes, alegres, contentes nesta vida. Sempre será resultado do nosso relacionamento santo com esse Deus. Quanto mais santo formos, mais felizes nós vamos ser nesta terra. Quanto mais santos nós formos, mais nós desfrutaremos da sua presença. Hoje, pela graça de Deus, nós continuaremos estudando o Evangelho de João e meditando no tema excluídos do céu para sempre. E eu quero que você preste atenção sobre dois versículos aqui, que são fundamentais sobre isso. Nós vamos ver primeiro uma oposição crescente, ou uma multidão confusa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a resposta do Senhor Jesus para esta multidão, mas eu quero que você preste atenção sobre duas coisas, duas verdades, ou duas declarações aqui do Senhor Jesus Cristo, e isso possa sempre ter até onde nós vamos chegar ao expormos sobre essas duas declarações. Primeiro, no versículo de número 28, quando o Senhor Jesus vai dizer para os judeus, no finalzinho, aquele a quem vós não conheceis, aquele que vocês não conhecem. A outra é no final do versículo 34, quando ele diz o seguinte: vós a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Duas coisas: vocês não me conhecem. Segunda coisa, aonde eu estou, vocês não vão poder estar. Meus irmãos, o contexto aqui é o contexto em que Jesus está em Jerusalém. Lembra o contexto da festa do tabernáculo? A festa dos tabernáculos era uma das festas mais importantes, e era um período onde uma multidão ia para Jerusalém. Era festa depois de gratidão da colheita, mas era uma festa onde eles celebravam, eles traziam à memória o período que eles passaram no deserto, e nesse período em que eles habitaram em cabanas, e eles, portanto, relembravam isso. Eles traziam essa memória, aquilo que Deus fez, a maneira como Deus cuidou dele. E durante esse período, então, que eles viveram no deserto, por 40 anos, eles habitaram em cabana. Meus irmãos, é a festa que, depois de 6 meses desta festa, viria a festa da Páscoa. E, portanto, nós vamos entender no contexto, tem ainda 6 meses no seu ministério terreno aqui, porque logo em seguida, na festa da Páscoa, é quando ele vai ser crucificado lá em Jerusalém, é onde ele vai morrer para expiar a culpa do seu povo. Mas como nós já vimos, o capítulo 7, ele relata, meus irmãos, uma oposição crescente, intensificada quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há, ao mesmo tempo, uma incredulidade, ele vai dizer incredulidade dos judeus, incredulidade de alguns mesmos dos seus discípulos. Lembram? O capítulo 6, ele começa com 5.000 pessoas, ele multiplica os pães, 5.000 pessoas, mas ele vai termina com apenas o quê? 12 pessoas aproximadamente, porque uma parte desses e muitos dos seus discípulos abandonam. Mas também João registra a incredulidade também de quem? Dos próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo. É uma oposição crescente, mas entenda bem que esta oposição é uma marca, que a gente vai ler o Novo Testamento, é uma marca também contra o Senhor Jesus.
nós vamos ver sempre havendo uma oposição dos judeus para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma boa parte da rejeição deles para com o Senhor Jesus Cristo, impressionante, não é por aquilo que o Senhor Jesus disse acerca dele mesmo, mas é por aquilo que o Senhor Jesus disse acerca deles, as declarações, as afirmativas que o Senhor Jesus vem fazer acerca deles. E é por causa disso que há uma oposição crescente. Eles vão se opondo, é como se a gente pudesse dizer assim, ela vai crescendo, e quando nós vamos chegar aqui no capítulo 7, nós vamos ver o plano dos judeus para matar o Senhor Jesus Cristo. Este era um plano que eles tinham para matar o Senhor Jesus Cristo. Lembra no capítulo 7, versículo 19, o Senhor Jesus diz: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa, porque vocês querem matar. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: tem demônio, quem é que procura matar? Mas quando a gente chega aqui no versículo 25, a gente vê que isso não era verdade, que havia uma intenção de matar o Senhor Jesus. Dizia alguns de Jerusalém, versículo 25, não é este a quem eles procuram matar? Não é este a quem eles fizeram conhecido, ou que todo mundo sabe que os líderes, os judeus, estão querendo matar? Então esta é uma oposição crescente ao ponto deles quererem, de fato, matar ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ver aqui no versículo de número 25, primeira coisa, uma multidão confusa, né? E confusa quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam, como eu falei, versículo 25, que os líderes judeus queriam matar o Senhor Jesus, né? É como se a gente pudesse dizer assim, ora, eles frequentavam o templo, né? Eram os judeus de Jerusalém, então, da ideia de que este pedido dos líderes judeus com relação ao Senhor Jesus Cristo passou a ser público, eles passaram a saber. Então aqui nós vamos ver uma certa admiração deles, porque o texto vai dizer, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem aqueles procuram matar? Por que eles fazem esta pergunta? Porque Jesus está ensinando no templo, Jesus está lá no templo, e eles então perguntam, né? Para eles é como se estivesse confuso, ora, eles não querem matar? E por que eles permitem que ele ensine no templo? Porque eles não param, porque eles não impedem ele de ensinar. Ele estava ensinando, né? E eles então perguntam, por que eles deixam ensinar? Se a intenção deles não é matar, e ele está aqui publicamente ensinando, expondo, nós não sabemos exatamente o que o Senhor Jesus estava ensinando, mas a gente vai saber, né, de uma certa maneira, nós vamos entendendo o capítulo 7, quando chega lá no versículo 37, no final da festa, entenda bem, ele está aqui no meio da semana, né? O versículo de 14, ele vai dizer, corria já o meio da festa. Então, sem poder dizer, era uma semana, era o meio da semana. Quando chega no final da semana, o Senhor Jesus vai levantar-se e vai fazer uma tiver sede, vinde a mim. Ele exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que o Senhor Jesus vai fazer isso? Ele vai trazer, ele vai aplicar o Antigo Testamento, porque era na festa do tabernáculo que havia um derramamento de água, lembrando quando o Senhor Deus deu água no deserto, e aí então ele vai aqui trazer para si, se alguém tem sede, venha a mim. Nós não sabemos exatamente o que ele estava ensinando, talvez a salvação, expondo sobre a lei, expondo sobre a misericórdia, a graça, expondo confusos, né? Por que eles permitem que Jesus esteja ensinando, quando eles, na realidade, têm um intento, a intenção de matar-lhe? Esse era, digamos assim, o espaço dos líderes judeus. O templo era o lugar deles, digamos assim. Era o espaço onde eles ensinavam, onde eles exerciam a liderança. E claro que eles tinham digamos assim, esse certo domínio para dizer a alguém que poderia ensinar ou não, para permitir ou não permitir. Mas ele está aqui, ele está ensinando,
e eles sabem que eles querem matar. Então, como é que eles não, digamos assim, eles não impedem? Olha o que o versículo 26 diz: eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Esse é o questionamento. Eles estão meio, digamos assim, o que está acontecendo? Ora, eles querem matar e esse homem está ensinando abertamente. Ele está pregando, ensinando abertamente. Talvez eles pudessem dizer assim: o que foi que aconteceu com eles? Será que eles mudaram de ideia? E talvez esse aí seja um pensamento que eles tenham. Será que eles, de fato, mudaram de ideia? Será que agora, então, eles reconhecem que ele é o Messias? Porque já que ele está permitindo, já que a intenção deles é de matar, e essa intenção ela se tornou pública, era do conhecimento, e eles aqui permitem, ele está pregando, né, abertamente, publicamente, né? E entenda bem que não tinha microfone, né? Era coisa pública, no pulmão mesmo, Jesus ensinando. Eu fico admirado com o seu Jesus Cristo. Imagine ele no monte pregando para muitas pessoas, ensinando. É a voz de Deus falando, é Deus falando. E quando eu lembro disso, eu sempre lembro: a voz do Senhor é poderosa, Ele falando e Ele ministrando. Aqui eles ficam assim: será que eles mudaram? Será que agora eles reconhecem então que Ele é o Messias? O que houve com eles? Por que eles não param? Por que eles não impedem o Senhor Jesus Cristo de expor, de pregar? Então, claro, eles começam a cogitar uma possibilidade de mudança. Será então que eles agora reconhecem que ele é o Messias? Quando nós vamos ver no versículo 1, muito dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Talvez partindo daí eles podem dizer: então será que os líderes também por este mesmo caminho? Será que agora eles não sabem, ou eles agora estão reconhecendo que ele é o Messias? O versículo 26 vai dizer então: porventura reconheceis verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? É aqui, parece que ele diz: olha, eles querem matar, mas ele está pregando abertamente. Então, eles cogitam, eles pensam, deve ter havido uma mudança. Será que agora, porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Mas o que eles pensam? Eles falam em relação aos líderes, deve ter havido alguma mudança, mas o que eles vão dizer? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Olha o versículo 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ele está dizendo o seguinte: olha, quanto a eles, se houve uma mudança, mas quanto a nós sabemos. Em outras palavras, está dizendo: este para nós não é o Cristo. Porque quando o Cristo vier, o Messias vier, ele vai vir de uma maneira que a gente não sabe de onde ele é, de onde ele vem. Mas quanto a este, nós sabemos de onde ele é. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós conhecemos quem ele é, nós conhecemos sua família, nós sabemos que este é filho do carpinteiro, este é filho de Maria, nós conhecemos a cidade dele, ele é de Nazaré, ele é da Galileia. Este não pode ser o Messias, porque nós conhecemos a ele, nós sabemos de onde ele é e nós conhecemos também a sua família. Vocês lembram? Sempre é uma, digamos assim, sempre é uma interrogação quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguns outros textos vão dizer: mas este não é filho de José? Por acaso nós não conhecemos a sua mãe, seu pai? Como agora ele vem dizer que ele vem do céu? Mas não sabemos de quem ele é. Meus irmãos, eles sempre questionaram o fato de eles conhecerem ao Senhor Jesus Cristo, deles saberem de onde é que ele vinha, de eles conhecerem sua família,
deles saberem quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Uma multidão confusa, claro, quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, dividida quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 40, ele vai dizer, outros diziam, ele é o Cristo. Só para a gente ver aqui, versículo de número 41. Olha a confusão aqui, uma multidão dividida com relação ao Senhor Jesus Cristo. Esses dizem, se os líderes mudaram em relação ao Senhor Jesus Cristo, mas nós não, porque nós sabemos de onde este vem. E quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Há uma confusão aqui. Versículo 41 vai mostrar um outro grupo dizendo, ele é o Cristo, ele é o Messias. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Porventura o Messias virá da Galileia? E isso era um fato, né? Que o Messias não viria da Galileia. Mas outros diziam o seguinte, outros mais bíblicos, né? O versículo de número 42 diz, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então a gente vai ver que aqui há uma, digamos assim, uma multidão, pessoas divididas. Quando nós vamos ver com relação ao Senhor Jesus Cristo, e essa é uma verdade, as pessoas sempre têm ideias e pensamentos errados acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A não ser que Deus, pela sua graça, ilumine o entendimento, a luz da Escritura para revelar, para trazer compreensão e conhecimento acerca da pessoa de Deus. Mas voltando aqui, quando eles dizem, todavia nós sabemos de onde este é. E por que eles dizem, quando porém vier o Cristo, ninguém sabe de onde ele é. A ideia deles era uma ideia que havia sido formada por uma tradição de que o Messias, quando viesse, ele iria aparecer de uma maneira repentina, espetacular, admirável. É como se pudéssemos dizer, ele iria aparecer no templo, e eles não iriam saber de onde ele é, eles não iriam saber sua família, eles não iriam saber sobre sua genealogia, ele iria ter um aparecimento, digamos assim, admirável, fascinante. Provavelmente isso possa ter surgido de uma interpretação de Malaquias 3:1 ou do próprio texto lá de Isaías 53, né? Sobre a geração dele, sobre a genealogia que não tinha. É como se dissesse assim, quem conheceu alguma coisa sobre a sua família, e talvez seja essa a ideia que surgiu, que então é a lógica deles. Olha, a tradição, o pensamento era, quando Cristo vier, ele vai aparecer de uma maneira interessante, como as pessoas sempre têm essa ideia meio espetacular, né? Ele vai aparecer de uma maneira sobrenatural, espetacular no tempo, e nós não sabemos, então, de onde ele veio, quem é a sua família. E esse é o pensamento aqui que está predominando nele. Porque eles vão dizer, quanto a este, ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Por quê? Porque nós sabemos de onde ele é. Esse aqui nós conhecemos que ele é de Nazaré, ele é da Galileia, a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, nós sabemos tudo sobre ele, né? Isso aqui, então, qual era a certeza dele? Esse aqui, nós temos certeza que ele não é o Messias, porque a ideia que eles tinham, que era dominante, é de que quando o Messias vier a ser de uma maneira espetacular, sobrenatural, e, portanto, é uma chegada que, de modo que eles vão saber identificar esse, né? Parece que é sempre a ideia, não haverá nenhuma dúvida, é alguém que apareceu de uma hora para outra, uma coisa fantasiosa, fantástica, admirável. Então eles dizem, este com certeza não é, porque nós sabemos quem ele é, nós conhecemos sua família, sabemos de onde ele veio, ele é de Nazaré, ele é da Galileia, e talvez ele ainda pudesse dizer assim, e da Galileia pode vir alguma coisa boa de lá? Não tem nada de bom, então com certeza esse não pode ser. Meus irmãos, o fato é que esta era uma multidão confusa acerca do Senhor Jesus Cristo.
Mas entenda bem, esta era uma multidão confusa quando deveria ter sido instruído quanto ao Messias. Por que eles tinham tanta dúvida? Por que toda essa confusão de pensamento? Ou, em outras palavras, por que os líderes que sabiam acerca do Messias não ensinaram ou não os instruíram? Porque justamente ao calar-se, eles iriam manter a justificativa para matar o Senhor Jesus Cristo. Mas eles sabiam de onde o Senhor Jesus Cristo era. Eles sabiam, no mínimo, onde está o erro desta multidão, onde está o erro deles? De averiguar quem é este, quem é sua família. É José e Maria, mas de que linhagem eles são? Eles deveriam, no mínimo, ir no templo. Havia registro genealógico acerca do Senhor Jesus Cristo e acerca da sua descendência. Eles deveriam fazer uma averiguação cuidadosa. Isso é saudável. Eles não fizeram isso. Eles deveriam ver. Peraí, de onde que Jesus é? Na realidade, ele nasceu em Belém. Isso era um fato. De que família ele é? Ele é da família de Davi. José e Maria eram da descendência de Davi. Era o renovo de Jessé, da família que viria. E quando nós vamos ver isso no Novo Testamento, isso é tão fascinante, o cumprimento da profecia. Virá de Jessé o renovo. E a ideia é entenda bem, quem já viu roça, né? A roça vem, queima tudo e você diz, acabou tudo. Mas vem a chuva e começa aqueles galhos que foram cortados, eles começam a brotar. Essa ideia queria brotar da descendência de Jessé. Quando nós chegamos no Novo Testamento, é como se pudéssemos dizer, cadê os descendentes de Davi? Acabou tudo, não tem mais nada. Estava ali José e Maria. Eles eram da descendência de Davi, era da tribo de Judá. Era toda a revelação do Antigo Testamento é sobre Cristo. Viria o rei, viria de Siló, o rei, viria da tribo de Judá. Entenda bem, o Senhor Deus vai, digamos assim, descortinando, né? Viria de que tribo? Da tribo de Judá. Mas ele vai ainda especificar de que família? Da família de Davi. Mas mais específico, nascerá de uma virgem. Mas mais ainda específico, ele nascerá em Belém da Judá, e tu, Belém, Efrata, pequena, desconhecida, era de lá. O erro deles foi não averiguar, e esse sempre é o erro da maioria, de não voltar-se para a Escritura e pedir a Deus, ilumina meus olhos para conhecer e saber quem de fato é esta bendita pessoa. Porque este conhecimento, entenda bem, se você não conhecer, não importa o que você conheça nessa vida, mas se você não conhecer a Jesus Cristo, você vai passar uma eternidade sem Deus, uma eternidade longe dele. Esse é o fato que o Senhor Jesus vai tratar aqui com os judeus. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem a Deus. Que realidade tão triste. Aí você diz, mas eles não conheciam, não eram líderes? Jesus não está falando de um conhecimento de saber sobre. Você pode saber sobre a história de Jesus, você pode conhecer sobre tudo, mas você pode não conhecer de uma maneira relacional, pessoal, de uma comunhão íntima. É disso aqui que ele está falando. Mas olha só, os líderes judeus, eles deixaram, eles se, digamos assim, se excluíram, ou se não ensinaram. Por que eles não ensinaram do mesmo modo como eles ensinaram a Herodes? Lembram? Quando Herodes vai com eles e pergunta, onde é que vai nascer? Lá em Mateus capítulo 2, onde é que vai nascer o Messias? E aí o que eles vão dizer? Ele vai nascer em Belém. Ele nascerá em Belém. E eles vêm citar o texto de Malaquias. E tu, Belém Efrata, menor de todas. Os judeus sabiam, os líderes sabiam. A questão é, por que eles não ensinaram para tirar a dúvida? Porque justamente eles queriam manter o desejo de matar ao Senhor Jesus Cristo.
Eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo. Todos estavam confusos, mas os líderes não ensinavam. Só para a gente entender como é tão triste quando, digamos assim, aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus não ensinam. Meus irmãos, a história vai mostrar que gerações foram para o inferno porque líderes deixaram de ensinar a verdade de Deus. A Idade Média é chamada a Idade das Trevas, porque os líderes esconderam a verdade do povo. Uma multidão foi para o inferno porque não exporam a verdade salvadora do Evangelho. Passaram a ensinar muito mais uma salvação de terror, de horror. Passaram a ensinar um Deus terrível, temperamental. As pessoas tinham pavor de Deus, porque elas viam Deus temperamental, que qualquer hora ele vai me acabar, vai me fulminar com o seu juízo. E não mostraram Deus cheio de graça, de misericórdia. Não é que Deus que Deus não deixou de ser justo, mas a sua misericórdia, a sua graça, convidando os pecadores. Está aqui uma geração. Os líderes não ensinaram a eles dizer: olha, o Messias vai vir de Belém, ele vai vir da cidade de Belém e ele virá da família de Davi. O que eles deveriam fazer? Voltar-se para o registro no templo e voltar para a genealogia e averiguar de fato se Jesus era aquele que ele afirmava ser e naquilo que era necessário para que ele viesse ter a autenticidade de que ele era o Messias. Mas eles de fato se escusaram em relação a isso. Mas veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Ele vem então, enquanto ele ensinava, versículo 28, enquanto ensinava no templo, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiramente aquele que vós não conheceis. A maioria dos intérpretes, eles dizem que isso aqui o Senhor Jesus está usando de meio ironia. Você de fato me conhece? Na realidade, vocês me conhecem, mas vocês não sabem de fato quem eu sou. Vocês sabem, em parte, quem eu sou. Vocês sabem que eu vim de Jerusalém. Na realidade, nem isso eles sabiam de uma maneira completa, porque o Senhor Jesus, ele não nasceu em Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, né? Ele viveu o seu ministério, uma boa parte lá, mas ele não era, na realidade, ele não havia nascido em Nazaré. Vocês dizem que me conhecem, mas vocês, na realidade, não têm ideia de quem eu sou. Vocês dizem que sabem acerca de mim, mas vocês não sabem de fato quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês sabem que o Evangelho de João é justamente o Evangelho que revela a deidade de Cristo. Ele vem revelar que Jesus não começou a existir lá em Belém. Entenda bem, Jesus não começou a existir lá em Belém. Em Belém ele passou a ter uma natureza humana. Ao ser gestacionado Santa Maria, ele passou a ter uma natureza humana. É um mistério. Nós não compreendemos com tanta clareza isso. O Deus eterno, o Deus autoexistente, que criou todas as coisas, ele sempre existiu de eternidade. Ele não tinha uma natureza humana. Deus é espírito. Mas o que João vem dizer? Que ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele passou a ter uma natureza humana, mas ele é, na sua natureza divina, eterna, autoexistente. E isso é algo fascinante, porque esse Deus que se faz homem, que se faz carne, para fazer aquilo que nós não podemos fazer, ele veio para ser o nosso substituto, para fazer o que eu e você não podíamos fazer. O que Deus exige de mim, de você? Ele exige que, para se relacionar com ele, para ser aceito na sua presença, eu e você temos que ser justo, perfeito. Essa é a condição. Deus é santo e ele só se relaciona com aqueles que são justos,
perfeitos. E a pergunta é: quem é perfeito? Quem é que não quebrou nenhum dos mandamentos de Deus? É por isso que nós vamos entender a obra da redenção. Deus, na eternidade, enviou o seu Filho para fazer aquilo que eu não podia fazer. O que Ele exige de mim? Uma obediência perfeita. Eu não tenho. O que Ele exige do homem? Que esse homem não seja achado culpado diante da sua lei, que ele não tenha quebrado nenhum dos seus mandamentos, nem palavra, nem pensamento e nem atitudes. Quem é que pode entrar-se ou encaixar-se nesta condição? Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum que possa dizer: estou aqui, eu sou perfeito, eu posso me relacionar com você. Não há. É Cristo que vem e obedece em meu lugar a lei. Mas o problema que tinha conosco não é que apenas implicaria a justiça de Deus. Nós não apenas quebramos, desobedecemos, mas ao quebrar os seus mandamentos, nós nos tornamos culpados diante dele. Deus é justo e ele não pode, entenda bem, ele não pode inocentar o culpado. De jeito nenhum, como ele não pode culpar o inocente, é contra a sua natureza. Um Deus santo, justo, não pode inocentar o culpado. Nós somos culpados. Então a justiça dele vindo sobre nós, todos nós somos condenados. Que situação! É por isso que Cristo então obedece em meu lugar. Ele faz o que eu não posso fazer. E ele é levado na cruz do Calvário para ser punido, não pelo pecado dele, mas pelo meu pecado. E é nisso que nós entendemos imputação. O meu pecado é lançado sobre ele, é nele que é punido. Ele leva sobre si o quê? As minhas iniquidades, os meus pecados. Essa é a declaração tão admirável de quem? De Isaías. As nossas iniquidades, os nossos pecados, ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado, ele foi punido para que eu e você pudéssemos o quê? Ter paz com Deus, nos relacionar com este Deus, numa relação onde a inimizade, ela deixou de existir, porque nós somos reconciliados por meio de Cristo. É isto aqui. E aí eles vão dizer: vocês me conhecem. Vocês dizem que me conhecem, mas na realidade vocês não me conhecem. Vocês não sabeis de onde eu sou. Na realidade ele está falando, vocês não sabem quem de fato eu sou, na essência, naquilo que ele é. E ele vai dizer, também não sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Por que ele veio? Por que Cristo veio a este mundo? Ele veio porque Deus na eternidade planejou salvar pecadores. E Cristo veio para expiar, para fazer esta obra expiatória em favor daqueles a quem Deus resolveu salvar. E ele então vem dizer aqui, vocês não conhecem, vocês dizem que me conhecem, mas vocês de fato não sabem quem eu sou. E entenda bem que este é o conhecimento essencial para a salvação. Não há salvação fora de Cristo. Não há conhecimento verdadeiro de Deus fora de Cristo. Qualquer religião ou qualquer pessoa que diz que conhece a Deus, mas nega Cristo, saiba, ele não conhece a Deus. Porque todo conhecimento de Deus está em Cristo Jesus. É por meio dele que nós vamos conhecer a Cristo Jesus. Olha o que ele disse aqui. Eu o conheço. Aí ele vai dizer, mas aquele que me enviou é verdadeiro, versículo 28, aquele a quem vós não conheceis. Eu penso que e é aquilo que eu falei antes, saiba que a posição dos judeus nem sempre foi por aquilo que o Senhor Jesus disse a respeito dele, mas sempre foi por aquilo que ele disse a respeito dos próprios judeus. Aqui ele vai dizer, vocês não conhecem. Isso entenda bem, lembra que era um questionamento no versículo anterior, quem é este que sabe as letras? Ele não estudou no seminário teológico dos rabinos, e ele vem expor com tanta habilidade as escrituras, e agora ele vai dizer,
para esses, entenda bem o que eu vou falar, o problema não é a teologia, o problema não é o conhecimento, o problema é quando esta teologia não desce ao coração, ou quando esta verdade não me leva a Cristo. O que ele diz? Vocês não conhecem. Aqueles a quem vocês não conhecem. Esta declaração é uma declaração seríssima, porque ele está denunciando que mesmo eles tendo um conhecimento, saber sobre, e saiba que muito do conhecimento dos judeus passou a ser apenas tradição de homens. Eles passaram a viver sob tradição, interpretações deles mesmos, e perderam de vista, meus irmãos, aquilo que é a pérola preciosa, aquilo que é o mais precioso, é que tudo que nós conhecemos de Deus deve nos levar a nos relacionar com este Deus, a ter uma comunhão relacional com Ele, de uma comunhão, de fato, de que nós conhecemos, mesmo não tendo uma natureza igual à nossa. Deus é Espírito, e nós nos relacionamos numa comunhão com Ele, espiritual, de uma comunhão graciosa, presencial. Ele vem, isso é tão admirável. É o Emanuel, Deus conosco, que se faz presente, que se relaciona. Entenda bem, isso é fantástico, porque toda a revelação é apontando para esta, digamos assim, para este propósito, de reconciliar homens para consigo mesmo, para reconciliar pecadores por meio de Cristo Jesus. Ele vem, então, dizer aqui de que vocês não me conhecem. O versículo de número 33, ele vai dizer: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não também onde eu estou, vós não podeis ir. Não sei se dá, é só para vocês entenderem. As duas coisas estão intimamente relacionadas. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem a Deus. Vocês sabem sobre Deus. Vocês têm conhecimento apenas intelectual, saber sobre, mas vocês não conhecem a Deus, porque o Senhor Jesus sempre vai mostrar que se eles conhecessem de fato a Deus, eles iriam honrar a quem? Ao Filho. Eles iriam crer em Cristo. Eles iriam honrar e amar o Senhor Jesus Cristo. Mas este conhecimento está intimamente ligado. Vocês não me conhecem, ou vocês não conhecem. E porque vocês não conhecem, aonde eu estou, vocês não vão poder ir. Onde eu vou, vocês não vão poder ir. Eu sempre uso uma ilustração, né? Isso às vezes eu uso na escola. Conhece, não vai permitir que você more com ele. Você não vai chegar na casa de uma pessoa, entenda bem, bater aqui e dizer, olha, com você. E essa pessoa vai dizer, eu não lhe conheço, mas eu quero morar com você. Eu ouvi falar sobre você, eu ouvi falar que você é bacana, é joia, e é a pessoa mais admirável. E eu quero morar com você. E você insiste. E a pessoa vai dizer, eu não lhe conheço. Eu não tenho nenhuma relação com você. Nós não temos uma intimidade, nós não temos uma comunhão, não posso fazer isso, jamais, você é um estranho para mim. É disso aqui que Jesus... Onde eu estou, vocês não podem estar, porque vocês não conhecem a Deus. Em outras palavras, se alguém que deseja morar no céu, tem que conhecer a Deus, tem que ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de comunhão. Como você quer morar no céu se você não conhece o dono do céu? Se você não conhece a Deus? Se você não tem uma relação com Ele íntima? Isso é meio incoerente. É por isso que naquele dia, o Senhor Jesus lá em Mateus 22 vai dizer que alguns vão chegar lá e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que o Senhor Jesus vai dizer para eles? Eu não conheço vocês. Mas eles vão dizer, mas Senhor, eu fiz isso. Ele diz, eu não conheço vocês, eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca tive uma relação santa com vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê?
iniquidade. É disso aqui que o Senhor Jesus está falando. Vocês não conhecem. E ele diz, por um pouco de tempo eu estou aqui. E ele está falando ainda desses 6 meses que faltam. 6 meses faltam para a festa da Páscoa, onde ele vai ser crucificado. Por um pouco de tempo eu estou aqui. Mas eu vou voltar. E é isso que ele diz. Por um pouco de tempo estou. Depois irei para junto daquele que me enviou. E vocês haverão de procurar-me. E vocês não vão mais me achar. Vocês haverão de procurar, mas vocês não hão de me achar. 2 coisas que o Senhor Jesus fala aqui. Primeiro, vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Depois ele vai dizer, vocês, aonde eu estou, vocês não vão poder estar. Meus irmãos, pecadores, procurarão por ele, mas não encontrarão, ou não serão capazes de encontrá-lo, porque muitos deles vão partir, estarem no inferno. E entenda bem, o inferno não é o lugar onde Cristo é esquecido, é onde ele é, na realidade, indisponível. Entenda bem, eles vão procurar. O inferno não é o lugar onde Cristo será para sempre esquecido da mente dos homens. Será o lugar onde ele será indisponível, eles não mais encontrarão. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão mais me encontrar. O inferno é a própria verdade descoberta, só que tarde demais. O inferno é a própria verdade, a própria realidade que alguém vai descobrir, só que tarde demais. Eles sempre estavam ali. E o Senhor Jesus vai dizer, vocês vão me procurar e vocês não vão me encontrar. O inferno será o lugar onde as pessoas não mais encontrarão a Cristo. A esperança para todos os homens. O Evangelho é o Evangelho do anúncio da esperança. A esperança para aqueles que partiram com Cristo, porque eles estão no céu, no estado de glória. A esperança para aqueles que ainda não partiram, porque enquanto eles não partiram, o convite do Evangelho é o convite da graça, a redenção. E era isso que o Senhor Jesus vai estar aqui dizendo. Mas haverá, sim, não há esperança para aqueles que já partiram, para aqueles que morreram sem Cristo. Para esses não há esperança. E ele vai dizer aqui, vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar. Mas depois ele vai dizer, onde eu estou, vocês não vão poder estar. Onde eu estou, disseram os judeus uns aos outros, para onde será que ele vai que nós não possamos achar? Será que ele vai deixar a Jerusalém, vai pregar para os judeus da dispersão, os helenistas? O que significa de fato o que ele diz? Havereis de me procurar e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis estar. Meus irmãos, aqui ele está dizendo, onde eu estou, vocês não vão poder estar. Que declaração tão triste. Ele estava dizendo, vocês, por causa da incredulidade, porque rejeitaram o Salvador. Eu vejo essa situação, a situação mais triste possível. Tão perto, tão presente. O Senhor Jesus ali em carne, presente, anunciando, pregando. Eles rejeitaram. E ele vai dizer, eu estou por um período de tempo ainda curto, mas para onde eu vou, vocês não vão estar. E a razão é porque ao Senhor Jesus Cristo, a dureza e incredulidade do coração deles os levou a uma condição de que eles não estarão ali para com o Senhor Jesus Cristo. E aqui é claro que o Senhor Jesus está falando desse estado do céu. Se por um lado ele está dizendo para aqueles que rejeitam, não estarão, mas pense no outro lado, e os que creram, pense nesse estado de bem-aventurança, de glória, daqueles que estão agora contemplando a face de Cristo, no estado de bem-aventurança, de felicidade, onde nós temos ou teremos o gozo eterno, onde nós teremos e veremos face a face o nosso Redentor e viveremos de eternidade a eternidade na sua presença. Onde eu estou, vocês não vão estar. Vocês não estarão lá. A pergunta que eu faço é, você estará lá?
Você tem certeza que você um dia vai estar com Cristo? Esta certeza, ela sempre vai ser resultado de um conhecimento que temos de Deus. Qual é o problema aqui? Meus irmãos, o problema é que o conhecimento deles, era um conhecimento apenas superficial, intelectual, sem comunhão, sem uma relação de fato de comunhão, de entrega, e sem uma entrega que leve de fato a crer em Cristo. E isso a gente pode fazer a pergunta: você o conhece? Saiba que o que evidencia se você e eu conhecemos a Cristo não é sobre o que eu falo sobre Cristo, não é o que você sabe sobre Cristo. A questão é: quanto tempo você ora? Quanto tempo você ora? Se você não ora, você não conhece a Cristo. Se você não gasta tempo em deleite, você não conhece. Você sabe sobre Cristo. Você tem conhecimento dele. E era isso dos judeus. Mas não tem uma vida, uma relação, um conhecimento relacional com ele. Alguém pode falar sobre Cristo. Alguém pode saber sobre Cristo. E eu falo isso com muito temor, porque esse sempre é uma avaliação de autoexame a mim. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós temos interesse de nos relacionar com Ele, de uma vida de comunhão, de oração, de prazer, de deleite na Sua presença. Não faça da oração um momento apenas como uma lista de supermercado, que você chega lá com a lista: eu quero isso, 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 e você vai fazendo aqueles tracinho verde, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso não é oração. Oração é o deleite da alma do crente com seu Senhor. Não tem preço, não tem tempo. É onde nós devemos gastar mais e mais tempo, e isso revela que nós temos um conhecimento relacional com Ele, porque não é apenas a nossa mente que sabe, mas é o nosso coração que se afeiçoa desse Deus, é o nosso coração que se afeiçoa de Cristo, porque isso que vai ser o céu. O que vai ser o céu? A plena comunhão com Ele, a plena satisfação nele. Se você não satisfaz nele agora, o que vai ser o céu? Por que os judeus, ele diz: vocês não vão estar comigo, eu não os conheço, eu não tenho um relacionamento com vocês, eu não tenho uma intimidade com vocês, vocês não têm. E essa é a coerência. Qual é a coerência? É de que os que vivem conosco, participam conosco, é porque eles têm comunhão. O céu será o deleite para aqueles que têm Cristo como deleite na sua vida. Mas, pense bem, você estará com Ele? Pense nesta verdade: onde você passará a sua eternidade? Olha o que ele diz aqui: vós não podeis ir. Vocês não vão poder ir. Vocês não estarão comigo. A eternidade, onde você vai passar? Você vai estar lá com Ele? Vocês têm este convite do Evangelho: vinde. O Senhor Jesus vai, aqui no versículo 37, ele vai, no final da festa, ele vai dizer: quem tem sede, vinde a mim e beba. E do seu interior vai fluir rios de água viva. Ele estava falando acerca do Espírito Santo que viria, dessa presença, do poder, da vida do Espírito Santo que iria brotar no coração, na alma daqueles que estão em Cristo. Mas esse é o convite. O convite é para os que veem a sua necessidade. Lembra o que Isaías fala? Aquele que vinde, comprai sem dinheiro. É a abundância da graça, é a abundância do Evangelho. Aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus está fazendo duas declarações tão sérias para os judeus. É como se a gente pudesse dizer assim: se a coisa já está difícil, agora vai piorar mesmo. Se já estava difícil e eles estavam querendo matar por causa das declarações que ele fazia a respeito deles, agora a situação vai ficar mais difícil, porque ele vai fazer uma declaração daquilo que um judeu jamais iria aceitar: vocês não conhecem a Deus e vocês não vão estar com Ele, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas. Conhecer a Deus é estar com Ele,
é comungar com Ele, é desfrutar da sua presença, tanto na terra quanto no céu. Se alguém conhece, esse o ama, esse o teme, e esse vive numa relação com Ele. É aquilo que eu falei, imagine, olha, eu vim morar na sua casa, mas eu não lhe conheço. Alguns vão chegar e dizer, abre-nos a porta, e o Senhor Jesus vai dizer, eu não lhe conheço. Será uma realidade daquilo que eles nunca pensaram, de fato, que chegaria a esse dia. Meus irmãos, Deus nos abençoe, Deus nos ajude a querer conhecer mais e mais o Senhor Deus revelado nas Escrituras, mas que este conhecimento nos leve a um conhecimento de amor, de uma vida de oração, de comunhão, de deleite na sua presença. E essa comunhão com Ele nos leve a cada dia a viver para o louvor da sua glória. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, é poderosa. O Senhor mesmo tem todo o poder de operar, tanto querer quanto realizar. Sua palavra, como a chuva, ela nunca volta sem cumprir o seu propósito. Ela derrama, ela cai sobre a terra, com propósito a qual ela sempre fará. Assim a sua palavra, ela nunca volta vazia. Eu quero suplicar, ó Senhor meu Deus, que o Senhor possa operar de tal maneira que venha tirar toda e qualquer indecisão no coração daqueles que têm ouvido da tua palavra. Que o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, à verdade sobre Cristo Jesus. E tu possas revelar esta verdade de modo que venha conhecer a tua bendita pessoa. E esse conhecimento leve a uma vida de comunhão, de amor, de obediência, de uma vida de satisfação, de alegria, de uma relação que nos leva cada dia mais e mais para conhecer o Senhor. Seja conosco, ó Deus. Nos abençoe, realizar aquilo que o Senhor destinou a fazer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nova semana que se inicia. Nos abençoe, Senhor Deus, nos dando tua graça de andar humildemente na tua presença, andar em fidelidade, em temor e obediência. Nos ajuda em todo o nosso viver. Tudo que viemos nesta semana, nos dá graça de fazer para agradar o Senhor, fazer o melhor e fazer para a tua glória. Abençoa os irmãos nos seus trabalhos, nas suas atividades, os habilita, os capacite cada vez mais para, com as suas profissas habilidades, glorificar e honrar o teu santo nome. Cuide de cada um, livrando do mal, cada um de nós. Abençoa irmãos que têm passado por aflições, que eles sejam confortados, consolados. Aqueles que têm sofrido tentação, ó Deus, dá-lhes o livramento. Os livra do maligno, Senhor Deus, que eles sejam assistidos e que eles possam ter graça para resistir ao maligno e fugir do pecado, Senhor Deus. Abençoe o nosso país, abençoe nossos governantes, converta os seus corações, abençoe a tua igreja no Brasil, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, que a verdade do Evangelho possa triunfar nesta nação, que a luz bendita do Evangelho possa raiar, triunfar em meio às trevas, ao engano, ao engodo, e tu mesmo venhas ser conhecido, e tu mesmo venhas ser exaltado, Senhor Deus. Sê conosco, nos guarde, nos livra do mal, abençoa-nos, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, a presença, as admoestações do Espírito Santo seja sobre nós e seja sobre toda a igreja, espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar. Só alguns avisos. Teremos culto de oração, quarta-feira, 7h30, sábado, 7h, leitura do livro, domingo pela manhã, 9h, e domingo, 6h, culto. Deus abençoe a todos. Quem nos visita, Jairo, sua sogra,
Seja bem-vindo, abençoe. O Renê e a Camila, Renê, irmão do Rani, Camila,